Um belo dia neste canal, nós fizemos um bate-papo e ele foi um sucesso. Só que no dia fui eu que fiquei na berlinda. E aí eu decidi criar, aqui no Clubinho da Thay, um novo quadro chamado Café com a Thay. E quem foi meu primeiro convidado? Claro que eu precisava me vingar, né? Ele, o meu próprio marido, Jean. Então, minha gente, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre carreira, mentalidade. E ninguém melhor do que ele para conversar, perguntar de repente coisas que vocês tinham curiosidade sobre mim. Mas é claro que ele não vai sair isento daqui. E eu vou fazer várias perguntinhas sobre ele, porque ele tem muita coisa para nos contar. E eu vou começar perguntando: quem é Jean? Sou um servidor público, casado com Thaís Paulino, tá? Que nos fala aqui do meu lado. E sou pai de 3 meninos, padrasto de uma menina que a gente brinca, né? Os meus, seus e os Os nossos. meus, os seus e os nossos. Depois Então que a gente são, casou, então virou. são 4 ao total. E nisso eu vim de uma família muito humilde e assim tive que lutar para ter uma vida melhor, né? Então isso me levou a batalhar muito. Então minha história, assim, se eu for contar aqui, acho que eu vou passar o dia todinho. Mas resumindo, eu vim passando em alguns concursos, eu fiz um planejamento de passar em alguns concursos assim na escadinha, né? Do primeiro que tivesse um salário baixo e galgando até chegar um que tivesse um salário melhor. E nisso, graças a Deus, com muito estudo, muita perseverança, eu consegui chegar num momento bom da minha vida, inclusive no momento que eu tenho um tempo ainda para conseguir ajudar a minha Ele, esposa gente, quando eu falo assim, meu suporte é ele. nos trabalhos dela, né? Então, resumindo tudo, graças a Deus hoje eu estou num momento bem legal, tanto em questão de carreira quanto em questão de mentalidade mesmo, né? Eu acredito que o que você falou tem muito a ver já com mentalidade, né? Ele mostra que na história dele, e isso nas nossas conversas informais também, do dia a dia, a gente percebe muito isso, que apesar de ter tido uma infância difícil, como a maioria de nós, os brasileiros, a gente tem ali essa percepção de que ele já tinha uma mentalidade de querer algo diferente, de correr atrás disso e atribuir os estudos, né? Mesmo, e é engraçado a gente falar sobre isso, porque muito se fala sobre algumas frases clichês que diz assim, se você não vencer pelo talento, você tem que vencer pelo esforço. E aí, o que que essa frase representa para você? Fala um pouquinho. Talento tá longe, mas esforço foi de sobra, viu? Então, minha vida toda foi me esforçando, eu conto muito sobre um tempo que eu fui estudar para o IFRN, né? Porque nesse tempo a gente só tinha era o antigo Cefet, e nesse tempo a Não gente era só nem tinha. FRN, viu? Entregando a idade dele aí. E nesse tempo a gente só tinha, não tinha computador, não tinha essa era digital. E quem tinha, às vezes era o pessoal que era mais bem sucedido, que tinha dinheiro, e quem não tinha dinheiro se virava. Então, no tempo que eu estudei para o IF, no Cefet, no tempo, é, tinha um jornal, que era a Tribuna do Norte, que toda semana tinha uma colunazinha com dicas para o Cefet. E eu me lembro que toda terça-feira saía essas dicas, e toda terça-feira eu estava lá na casa da minha tia, que ela assinava, Tinha e uns caderninhos, né, pra pegava os estudar. caderninhos e fiz assim, tipo, foi o ano todinho, eu fiquei com uma coleção completa sem perder uma, e consegui estudar e consegui passar e consegui entrar no Cefet. Na época só tinha o Central mesmo, era muito, muito difícil de entrar. E nisso eu falo muito que foi meu pontapé inicial para a questão dos estudos. E ali eu vi que a gente não é nada sem os estudos. E eu falo muito, já falei para ela também, que, assim,
às vezes a gente vai para uma entrevista de emprego, para alguma coisa, e a gente não depende só da gente, a gente depende dos outros. E o concurso não, o concurso você vai depender de você vai depender do seu esforço. Se você conseguir se esforçar, você vai conseguir chegar lá, você vai concorrer com as pessoas, mas o esforço é seu. Não vai ter depois uma pessoa aí chegar lá, não, você passou, mas mesmo assim você não vai entrar. Então, Essa questão do esforço, da persistência, eu vou fazer aqui um adendo, vamos dizer assim. Por quê? Porque muito se fala nisso justamente para quem quer uma carreira pública, para quem quer passar no serviço público, né, no concurso e tudo mais. Porém, essa questão da gente ser persistente, de a gente insistir nas coisas, de realmente ir atrás e se esforçar, é para a vida, né? E nós, empreendedores, mais ainda, porque a gente não vai ter. Se a gente não faz o nosso resultado, a gente não tem de onde tirar, vamos dizer assim. Então, para a vida, isso é algo que a gente precisa levar em consideração. E quando a gente fala de mentalidade, eu acho muito interessante o que você falou, né? Que foi um pontapé inicial, o IF. Você atribui essa primeira conquista, vamos dizer assim, porque é uma conquista, passar para quem vem da nossa realidade, passar no IF, ter tido uma escola legal, ter tido uma educação bacana no ensino médio, né, já como técnico, como é que isso reflete, assim, você acredita que isso mudou um pouco a sua autoestima também, no sentido de você, poxa, se eu conseguir passar no IF, eu consigo passar em outras coisas? com certeza, esse foi o primeiro pontapé realmente, e às vezes o que acontece muito com algumas pessoas que vêm aqui, vêm pedir ajuda para mim, é justamente isso. Eles pedem ajuda, às vezes a gente não vai, a gente vai dar o caminho, né? A gente não vai conseguir botar aqueles assuntos na cabeça da pessoa. Então a gente dá o caminho e às vezes, muitas vezes as pessoas não seguem e acham que tem um método fácil para passar e não é assim. E quando tem a primeira frustração, aí não quer estudar mais, não quer fazer mais nada. Inclusive, isso que aconteceu comigo, né? De eu passar nesse primeiro concurso, acho que abriu as portas para me deixar mais estimulado e foi aí que eu comecei a galgar outros concursos. Aí aí fiz fuzileiro naval, passei em fuzileiro naval, mas antes de eu passar em fuzileiro naval, tentei duas vezes aprendiz de marinheiro e não passei, para passar no terceiro em fuzileiro naval. Então é uma consequência que você vai ter frustrações e vai ter conquistas, mas você tem que persistir, né? E essas minhas histórias ajudaram você em alguma coisa? É interessante, porque a gente sempre conversa e a gente sempre fala que ele é a prática da minha teoria. Desde que a gente se conheceu que existe essa questão, né? De eu olhar para ele com essa admiração. A gente tem histórias parecidas, histórias de vidas, né? De ter sido criado só pela mãe, enfim, de ter tido uma infância mais difícil, vamos dizer assim. Mas ter esse exemplo dentro de casa me ajuda muito. Ele é extremamente persistente. É tanto tão persistente também quanto às vezes a gente, né, do nada desiste, muda os planos, e opa, não é por aí, vamos por outro caminho, porque também exige uma coragem, também exige essa capacidade de a gente reconhecer o que está legal e o que não está, para tentar algo novo, para dar um passo diferente. E isso também ele tem de sobra, essa coragem, porque assim, ele largou um concurso público para ajudar para outro. Conta essa história um pouquinho. Na verdade, no tempo eu estava trabalhando nos Correios e estava passando por algumas dificuldades físicas, né? Eu estava com uma dor crônica na lombar já, e lá a gente trabalhava com muito peso. E o salário, assim, não era aquilo tudo, assim, para a gente aguentar esse rojão, né? Então, chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha, senão eu ia passar a minha vida ali com pouco dinheiro e com a qualidade de vida horrível. E foi bem na época que saiu o concurso da Caixa Econômica, eu já estava estudando há algum tempo para a Caixa Econômica, e quando saiu aquele concurso com as disciplinas que eu já vinha estudando, que eu vi que é agora. Então, pedi as contas dos Correios,
5 anos de trabalho já tinha, e fui estudar para Caixa Econômica para passar. Então foi tipo, Ou eu passa estava ou sem passa, né? emprego, Não tinha escolha. é, Ele tinha que passar, ele não tava tinha sem escolha. emprego, tava com Bruna já com uma certa idadezinha e Aninha tinha acabado de nascer. Então não tinha escolha não. Eu estudava sem mentira nenhuma, acordava de manhã e ficava até de noite estudando. Porque eu tinha aquilo na cabeça, eu tenho que passar, não posso dar bobeira porque eu não tenho nada, né, no momento e é isso, e foi. E graças a Deus também tive êxito. Ele passou, mas eu queria só dar uma breve explicação. Gente, ele passou no concurso, tudo certo. Só que o concurso foi chamar ele em 2024. Em 2024 foi 2023? 2023, porque 2023. teve, na época eles estavam expandindo, então eles botaram muitas vagas. E depois disso, teve aquela crise no governo Dilma, que em vez de expandir, acabou retraindo, né? E diminuiu drasticamente as chamadas do concurso. Então esse concurso foi colocado na justiça e ele ficou paralisado Por algum tempo. Foi em 2014 que eu fiz esse concurso. Ele foi fechar praticamente agora, em 2012, 2022, 2023. 2023 eu fui chamado já na rabeta, né? Das chamadas. Só que eu já estava bem estruturado ali no ITEP e para mim eu fui pesar, né? E não fazer Ele sentido. ainda estava numa carreira muito boa na arbitragem, diga-se de passagem também. Então ele tinha Também, duas fontes de rendas bem aparentemente estáveis, né? Então não sentiu essa necessidade e esse ímpeto de deixar a carreira que ele estava lá no ITEP, que ele já conseguia conciliar muito bem, né, amor? Tomando aqui a fala. Mas eu queria muito saber mais uma coisa sobre mentalidade. Queria saber de você. O que te ajuda, não é? Porque no meio a gente fala das aprovações, são mais de 10, ele coleciona elas, mas tem muitas que não dão certo, né? A gente até brinca que se a gente for pesar, sempre vai ter muito mais erros do que acertos. A gente mira e aí a gente atira várias vezes para poder dar um tiro certo, um que pega. E é muito frustrante. Eu tô falando como pessoa que já passou por isso também. Você se preparar para um concurso, você abrir mão, porque querendo ou não, quando você decide que você quer concorrer à vaga, você precisa fazer concessões, né? Focar e tudo mais. E aí chega no dia da prova, você não tem o resultado que você espera. É muito complicado a pessoa ter a mentalidade de continuar estudando. E, pai, até porque, dependendo do cargo, aquele concurso ele só vai vir, sei lá, 4 anos depois, né? Nem sei, às vezes nem tem um prazo definido assim para entrar. Como é que você lida com isso? O que você pensa? Quais são os teus gatilhos, vamos dizer assim, para você persistir, para continuar tentando e lidar com isso? Ensinar um pouquinho aí pra gente sobre essa resiliência. É porque minha vida foi sempre pautada em ter uma motivação. Então, como no início eu tinha a motivação de querer mudar de vida, querer melhorar minha vida, e assim eu fui galgando e passando em alguns concursos e eu planejei desde o início fazer concursos inicialmente, vamos dizer, com salário mínimo. Depois que eu passasse num concurso desse com salário mínimo e ficasse um tempinho nesse concurso, aí eu pegava e ia para um concurso com 2 ou 3 salários mínimos. A gente fala assim no meio do concurso que é um concurso ali no nível mais baixo, um concurso no nível médio e o último degrau seria o concurso top dos top, né? Com aquele ganho realmente que você quer. Então, a minha vida foi essa. Com esse planejamento eu fui fazendo as minhas... Eu fui passando nos concursos que eu queria de acordo com as minhas motivações. Com as betas e... Aí, Engraçado que, sabia que na PNL isso tem nome? O nome disso é ancoragem. Você ancora uma decisão em algo que seja importante para você. No caso dele, ele sempre colocou alguma coisa, como lá no começo, né? Ele colocou ali a questão de
tem um salário mínimo, a gente até brinca hoje em dia. Diz assim que na nossa época, quando a gente começou a trabalhar, o sonho da gente era conseguir um emprego que pagasse um salário mínimo, né? Sonhava em ter um salário mínimo. E hoje em dia a gente mudou. E como tudo muda. Mas o que eu queria chamar a atenção é que boa parte das coisas que eu estudei dentro do curso de coach com programação neurolinguística e tudo mais, boa parte das técnicas ele já fazia. Ele fazia de forma muito natural, né? Como ele fala, empiricamente, sem ter um conhecimento prévio da técnica e tudo mais. E isso me ensina uma coisa muito interessante. A gente muitas vezes procura estímulos fora, a gente fica tentando, como é que eu posso dizer, buscar propósito em algo que está muito distante. Eu não sei se você concorda com isso, né? A maioria das pessoas, elas têm essa questão de se perguntar o que foi que eu vim fazer na vida,